Você já imaginou perder metade da sua fazenda, seu gado, ou até o controle da sua empresa familiar por causa de um relacionamento mal planejado? Pois é, acontece mais do que você imagina. E quem não gosta de se apaixonar? Se apaixonar é uma das experiências mais intensas da vida. Afeta as nossas emoções, desejos, pensamentos e costuma ser uma marca na nossa história. Quem já se apaixonou sabe que esse sentimento pode ter consequências opostas. Pode ser o começo de um grande amor ou de uma decepção daquelas. Você já ouviu falar de união estável relâmpago? Quando a pessoa está contigo apenas pelo tempo suficiente para ter direito a uma divisão de bens, pensão e, quem sabe, uma herança, filhos como moeda de barganha e pensão superfaturada. Advogado adora esse. Viraliza nas redes sociais e dá um bom dinheiro. E pressão emocional? Se me ama, não precisa de contrato. Na vida adulta, quando a paixão não acaba bem, os efeitos podem ir muito além dos sentimentos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, já que esse é um dos pontos mais vulneráveis no planejamento patrimonial. Se você parar para refletir, vai ver que um relacionamento amoroso acontece em fases e que essas fases levam um tempo para acontecer. Geralmente começa quando aquela pessoa se vê, tem uma paquera, aí evolui para sair, ir naquele restaurante bacana, gasta um dinheirão para impressionar, abre a porta do carro, vai viver altas aventuras, namorar, conhecer a família, noivar, casar, ter filhos, passar maus bocados e por aí vai. Tem gente que vive tudo isso em meses. Você conhece alguém que é assim? Mas essa não é a regra. Então, meio que tentando classificar as coisas, quero chamar a atenção para esses estágios. Você que está conhecendo alguém, você que está no início de um relacionamento mais sério, você que está há muitos anos com uma pessoa e você que terminou um relacionamento de muitos anos e está completamente sem cabeça para pensar em qualquer coisa ou está procurando conhecer pessoas novas. Em cada uma dessas fases, o nosso comportamento e o do outro costumam ser muito diferentes. Um produtor ou uma produtora rural pode ser uma pessoa com um grande patrimônio. Sejamos honestos, é algo que muita gente busca na sociedade em que vivemos. Vamos falar primeiro das pessoas que não se preocupam com as formalidades nas relações. Imagine a seguinte situação. Um produtor de soja de 42 anos herdou 5.000 hectares do avô. Conheceu uma mulher, uma paixão intensa. Não fez contrato de namoro, união estável, nem casou. Em 5 anos eles terminaram. A mulher pediu reconhecimento da união estável, embora não tenha ficado com a terra da herança, recebeu metade de todos os rendimentos do período que foi reconhecido. E ainda ficou com uma pensão de 15 salários por 2 anos. E o pior, ela nem amava o campo, ela amava era o conforto. Se você está conhecendo alguém ou iniciando um relacionamento sério, é possível fazer um contrato de namoro, um contrato particular de união estável ou ainda registrar a união estável em cartório. Nesses documentos, você pode esclarecer qual é o seu nível de comprometimento com aquela pessoa, definir o regime de bens, no de namoro, excluir a caracterização de união estável para não gerar os efeitos patrimoniais, definir a divisão das despesas, proteger os bens adquiridos durante o relacionamento, regular doações entre as partes para não caracterizar partilha de bens, estabelecer se os conflitos serão resolvidos em mediação, em arbitragem ou judicialmente, colocar condições para o término, até indenização por traição, sigilo, enfim, uma série de ferramentas para garantir a paz entre ambos se tudo der errado. Aqui o destaque é que os oportunistas vão tentar se aproximar de quem terminou o relacionamento há pouco e não quer conhecer ninguém, bem como de quem está aberto para novas pessoas, já que a sedução pode ser uma arma poderosa contra quem está nesse momento. Como essas pessoas não estão procurando um relacionamento sério, elas vão levando as relações sem formalizar nada, às vezes por anos. E de repente, no rompimento, surgem os oportunismos, que podem gerar prejuízos enormes. A história já é completamente diferente para quem quer casar, faz os planos, sonha com a festa, com os filhos, quer fazer tudo junto. Por incrível que pareça, os problemas aqui podem ser ainda mais traumáticos. Imagina só, uma produtora com 55 anos, 10.000 cabeças de gado, aquela paixão avassaladora. Com 2 anos, ela resolveu se casar e em menos de 1 ano se divorciou. Antes de casar, ela constituiu a holding. Na separação,
o homem ficou com um percentual dos dividendos, mas zero direito sobre a terra ou sobre a administração do negócio. Ela manteve o controle e os filhos do casamento anterior estão seguros. As relações formalizadas em casamento podem ser protegidas pela constituição de uma holding, um pacto antinupcial para estabelecer as condições da relação e até de herança que a pessoa recebe ou deixa se falecer. E por que os problemas podem ser mais traumáticos quando a pessoa casa? Quem casa quer casa, não é isso? Nas relações com o casamento, o envolvimento com as famílias, o tempo junto, o comprometimento patrimonial costumam ser maiores se comparados com os relacionamentos que não são formalizados. Claro que isso não é uma regra, mas é muito comum. E as divergências, para quem já está há algum tempo, mudam um pouco. Porque depois que você se acostuma ali a viver com certa riqueza, fica mais difícil enfrentar a escassez. Você simplesmente batalha para conquistar mais ou para manter aquilo que você já conquistou. Isso aqui causa as maiores, as mais demoradas e as mais caras brigas que dividem as famílias, podem traumatizar os filhos e ser um desastre para o legado construído. Vou contar para vocês qual é o ponto mais crítico e eu tenho certeza que muitos vão entender na hora. Principalmente em relacionamentos desgastados, quem vive sabe que qualquer coisinha pode ser um motivo para uma discussão enorme. No meio de uma discussão, você não está pensando no seu planejamento, com as emoções à flor da pele, as besteiras acontecem. O arrependimento só vem depois, mas o preço pode ser muito, muito alto. E é uma pena quando um casal perde a mão no respeito e parte para agressões de todos os tipos. A violência doméstica é um problema muito sério. Se um dia você não estiver conseguindo controlar o que você fala, ou estiver sentindo vontade de usar a violência física contra a pessoa que está contigo, você deve urgentemente seguir outro caminho. Para os oportunistas, a violência doméstica, principalmente a física, é a melhor via de entrada para negociação e barganha no término da relação. Pois mesmo que você tiver um planejamento patrimonial, as pessoas não querem um processo criminal nas costas e vão fazer péssimos acordos só para se livrar das consequências de uma denúncia de violência doméstica. A sociedade e a mídia caem matando nesses casos. A repercussão é intangível. E o mundo está cheio de advogados que sabem disso e vão usar contra você para faturar alto. O fato é que tudo isso, a paixão, o amor, a raiva, o ódio, acontecem na vida real. As disputas atingem muitos casais, é um sonho e um pesadelo que convivem em uma divisa sutil. Viver tudo isso é tão comum que talvez a nossa vida amorosa seja um dos pontos que nos deixa mais suscetíveis a esquecer que o patrimônio pode ficar vulnerável. Aquele tio, aquela tia que se separou, que começa a namorar, aí já vai morar junto, sem casar, sem nada, está no cenário perfeito para confusão. Um genro, uma nora, que entra na vida dos seus filhos e vai querer palpitar como se soubesse mais que todo mundo da sua família. Uma dúvida que surge é: como introduzir uma conversa sobre o patrimônio com a pessoa que está contigo? Como é uma conversa delicada, em primeiro lugar você precisa se preparar para ela, para saber expressar as suas intenções de uma forma clara e conduzir os questionamentos com o mínimo de constrangimento. Você vai até o seu advogado de confiança, vai contar o seu momento, vai falar o que você quer com essa pessoa, haverá um levantamento em relação à configuração do seu patrimônio, à sua família, dos seus negócios rurais, e assim será possível estabelecer toda a orientação necessária para você escolher o caminho que você vai seguir. Se você tiver a sorte de encontrar o amor, não dê chances para o azar. Pois se você protege o seu patrimônio e quiser apoiar o outro na separação, nada te impede de ser generoso, de dar o suporte que você entender necessário. Agora, se você não tiver o planejamento protegendo o seu patrimônio, você vai perder e vai ter uma margem muito reduzida para se defender. E quem sabe você não descubra que, como canto molejo, não era amor, era cilada. Se você não se planejar, um relacionamento pode se transformar em uma armadilha patrimonial. E não estamos falando de teoria aqui. Isso acontece todos os dias com produtores rurais que perderam anos de trabalho por falta de proteção. Mas calma, não é preciso desistir do amor. Com um contrato de namoro, um pacto antinupcial, uma holding rural, você pode amar sem medo de perder o que construiu. Aqui no escritório já ajudamos muitos produtores a protegerem seus patrimônios e manterem as suas famílias unidas. Eu quero que você comente aqui se você conhece alguém que já sofreu de amor e perdeu muito dinheiro com isso, mas não vai citar nomes, hein? E não esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário.
Muito obrigado.